Pois é, gente. Pedro Parente pediu demissão da presidência da Petrobras. Mas até que ponto isso resolve o nosso problema? De que adianta, né? Já tinha passado da hora. É isso que nós vamos falar aqui no Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia e ciência. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Pois bem, ele pediu demissão, a pressão sobre ele era muito grande, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas se não houver uma alteração na forma como a política de preço da Petrobras acontece, de nada vai adiantar. A grande questão é a seguinte: o valor é alto do diesel e da gasolina e o preço que a gente está pagando e tudo mais, porque o refinamento do petróleo não é feito aqui. Nós somos um exportador de petróleo líquido, mas somos um importador de derivados do petróleo. E isso tem sido feito para beneficiar o grande capital internacional. Tem alguma novidade de que o governo Temer faria isso para beneficiar o grande capital internacional? Claro que não. Ele chegou ao poder muito impulsionado pelo grande capital nacional e internacional, justamente para fazer isso, né? Uma das coisas que ele tinha que fazer era isso aí. E tem feito. E tirar o presidente da Petrobras, se não mudar a política de preço, não vai adiantar absolutamente nada. Eu estou citando um artigo aqui, sugiro que vocês deem uma olhada. Ele é escrito pelo Paulo César Ribeiro Lima, que é engenheiro da Petrobras, consultor legislativo do Senado Federal e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e ele diz aqui: a grande parcela que precisa ser reduzida é o valor pago na refinaria, que representa 55% do preço das bombas. Nas bombas. O alto preço da realização nas refinarias no Brasil decorre do fato da política de preço da Petrobras acrescentar ao preço no Golfo, Estados Unidos, um custo de transporte, de taxas portuárias e de margem de riscos. Assim, o preço da estatal é mais alto que o preço do mercado internacional. Está também sendo repassado para os consumidores até diariamente a volatilidade tanto dos preços do mercado internacional quanto do câmbio para a população, o que não faz tecnicamente o menor sentido. Enfim, e ele diz mais à frente, lá já no final, que se a Petrobras tivesse uma margem de lucro de 50%, o óleo diesel poderia ser vendido nos postos a R$ 2,30 o litro, desde que o petróleo fosse produzido e refinado no Brasil. Aí eu, que sou professor de história, fico me lembrando do caso do açúcar, que nós produzíamos açúcar, né? E o açúcar era refinado na Holanda. E essa coisa do exportador de matéria-prima, né? E que o produto manufaturado ou o produto refinado vem do exterior. E é óbvio que o produto refinado é mais caro. E as margens de lucro são maiores. Então, vejam que coisa assim dramática, né? A gente reproduzindo uma coisa da nossa história colonial nos dias atuais, para favorecendo os desenvolvidos, né? E favorecendo aí muita coisa sendo comprada por estatais da Noruega e da Suécia e tal, assegurando o pré-sal para eles e nós ficando de fora, né? E é isso aí que está acontecendo no Brasil. E tem gente da direita batendo palma assim, ó, aplaudindo isso aí. E tem coragem de se dizer nacionalista, né? O grau de cinismo e de hipocrisia realmente é asqueroso. É difícil de aguentar ouvir esse tipo de coisa, sem se revoltar. Mas a questão é muito simples. Pedro Parente ter saído da presidência da Petrobras não resolve absolutamente nada se a política de preço não for alterada para uma política de preços transparente e se o refinamento do petróleo não acontecer aqui no Brasil. E ele pode acontecer. Nós temos tecnologia para isso. Nós temos plenas condições de realizar o refinamento aqui, de deixar de ser importadores de derivados do petróleo e sermos completamente autossuficientes, tanto em termos de petróleo como de forma geral em combustíveis. Mas isso para isso acontecer, nós teríamos que contrariar os interesses do grande capital, né? Nós teríamos que
contrariar os interesses do grande capital. O autor do texto ainda diz: não se justifica reduzir tributos sobre esse combustível que podem ser importantes para a consecução de políticas públicas em quadro de crise fiscal. Além do que, a redução dos tributos teria um impacto pequeno no preço, porque eles representam pouco da formação do preço. O que torna o produto ainda mais caro é o fato de que o derivado é importado e o processo de refinamento não é aqui. Então, Pedro Parente já vai tarde, mas se não houver uma política de preço, se não houver uma alteração na política de preço, se não houver transparência e se não houver processo de refinamento feito no Brasil, nada vai mudar. Não resolve absolutamente nada. Então, não vamos transformar ele apenas num bode expiatório e dizer, tirou, resolveu. Não é assim. Se o próximo que vier mantiver a mesma política, a tragédia anunciada da perda, aumento dos preços e da perda do pré-sal progressiva que nós poderíamos estar utilizando para viabilizar o nosso desenvolvimento, vai continuar acontecendo. Eu torço para que os brasileiros acordem e não deixem que isso aconteça e que tomara que, através do processo de eleição, a gente consiga eleger alguém que seja contra esse tipo de política de preços. Então eu recomendaria vocês a ficarem atentos para ver quem defende essa forma de política de preços, a gente ser importador de derivados do petróleo, ou quem acha que nós devemos ser produtor de derivados do petróleo, e quem acha que deve ser transparente a política de preço da Petrobras, a gente sabendo todos os preços, tudo direitinho, né? E não ter que fazer o que esse rapaz fez, que foi, ele pegou elementos do mercado internacional, fez comparações e fez projeções, muito preciso, mas não há transparência, a verdade é essa, com relação ao processo da Petrobras e como o preço é constituído, que é algo elementar para a democracia, eu diria. E era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre isso hoje. Se você gosta do canal, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e dê uma lida no artigo aí do, como é o nome dele, do engenheiro? Paulo César Ribeiro Lima, que eu acho que vai ser bem informativo para você, como foi para mim, né? Um abração e até a próxima.